E hoje a gente vai falar de uma das maiores apostas do Oscar de 2019. Quem sabe a primeira vez o streaming aí dentro do Oscar. Roma conta a história de Cleo, uma doméstica que trabalha para uma família de classe média de 4 filhos, no México dos anos 70. México que inclusive passa por uma convulsão de manifestações civis contra a ascensão de um governo autoritário. Tá, é um dos filmes que a gente estava mais ansioso para ver na mostra. A gente vê que a Netflix está investindo pesado nos filmes aí para ganhar premiações, tanto que até a logo da Netflix, você vê uma logo bem vistosa, quando você começa o filme ela mudou totalmente daquela que a gente vê quando a gente assiste as séries e as produções próprias da Netflix, E olha, né? eu vou dizer assim, que eu assisti alguns poucos filmes aí da Netflix e nenhum deles eu gostava. Eu não assisti o Aniquilação, que o pessoal, tem gente que fala bem, tem gente que Eu fala até mal. gosto, eu até gosto. Mas, Eu por acho exemplo, mais ou menos. Eu não gosto de Okja, eu odeio 22 de julho. Todos os filmes pra mim eram uma decepção atrás da Não, outra. tem Então, aquele com Ben- finalmente... Aquele com Ben Stiller eu não acho ruim também, que foi pro Do festival. Noah Baumbach lá. Isso, né? que foi pro Festival de Cannes também, não é? Foi. Eu acho que ele é um pouco mediano. Bom, mas antes da gente entrar no filme propriamente dito, quando eu assisti esse filme, eu tive a percepção dele que se assemelhava muito ao Que Horas Ela Volta. Sim. Não sei se você teve também essa impressão, porque de fato ele acho que ele trata de assuntos semelhantes, né? Eu acho que no caso do Que Horas Ela Volta, eu acho que o foco dele é outro, em discutir mais essa diferença das classes sociais, de como elas se conversam nessa relação de trabalho. Eu acho que aqui no caso é mostrar que apesar de classes sociais diferentes, essas personagens femininas, no caso, passam por problemas muito semelhantes, né? Que a questão da mulher é universal, assim, independentemente de em qual espaço você está vivendo, você sempre vai ter esses mesmos problemas. Bom, então eu queria começar o vídeo falando de uma questão técnica, assim, que me chamou muita atenção. Não é o preto e branco, apesar Mas de que ser... também é lindo. Exatamente, também, né? isso a gente Que dá volta daqui a todo o tom pouquinho do aí. filme. É uma coisa que ele usa de umas câmeras fixas que vão percorrendo o espaço, assim, acho que eles colocam num eixo, a câmera só vai virando, assim, mostrando todo o quarto, enfim, os móveis e tudo mais, que eu achei muito elegante, porque eu senti que ele vai ressignificando os espaços a cada vez que a gente tem uma câmera dessa nova no filme. Então, por exemplo, num primeiro momento a gente vê a riqueza do espaço, né? Você vê super mobiliado, a empregada precisando percorrer todo o quarto para desligar luz por luz. Depois, num segundo momento, você vê que esse espaço ele ganha vida na família. Então, por exemplo, você tem as crianças brincando, que vão correndo lá e cá, o casal brigando, e num terceiro momento você vê esses mesmos espaços com vários vazios, sem vários móveis. Então o que eu quero dizer, ele utilizar essa câmera fixa sempre no mesmo espaço, você vai criando ecos de sentido a cada vez que você revisita eles. Bom, e esse vazio dessa casa, eu acho que é a representação estética de um vazio que existe dentro da família, de lacunas, né? Porque existe um vazio entre a relação da mãe e do pai, existe um vazio entre a relação dessa mãe com os próprios filhos, porque a própria doméstica ali, a Cleo, ela acaba fazendo esse papel de mãe, ela acaba... Porque os filhos sempre falam pra ela que amam a Cleo, o tempo inteiro eles acabam dizendo isso, mas pra mãe... Em nenhum momento do filme eles dizem que a amam, né? E aí, essas relações que você comentou também são ressignificadas no filme inteiro. Eu tive pelo menos essa sensação, porque no começo do filme eles têm um grande momento lá, o casal principal, que eles estão se despedindo, e por conta desse contexto político que estava à porta deles, eu imaginei que ele estava indo guerrilhar, lutar. E lá pra frente tem um elemento do filme que acho que é o carro. Quando o homem sai, a única representação, né, figura, objeto, que ainda remete esse homem dentro da casa é o carro. Não à toa, essa mulher, ela toda vez que se revolta, ela tenta, enfim, causar algum mal, bater no carro, porque é como se estivesse batendo naquele homem. Inclusive, esse carro ele não só representa ele, mas representa a relação do casal. Porque o carro chega lustroso, bonito, quando ele traz esse carro. Ele tem todo cuidado pra não bater. Sim, depois ela destrói esse carro. E por último ela diz que ela vai vender o carro, ela vai se livrar dele. Ou seja, tá tirando ele totalmente da vida da família. É uma né? grande metáfora da relação dos dois, né? Sim. Primeiro não aceita que eles se separaram, mas depois, quando ele consegue, é como se ele vendesse esse último Engraçado objeto. que tudo nesse filme é uma grande metáfora, né? Porque até os cocôs dos cachorros no corredor, que tem um grande corredor na casa, e constantemente o cocô dos cachorros está lá, né? Porque quando ele chega com esse carro lustroso, tudo bonito, né? Ele desvia desses cocôs que pra mim nada mais são do que a representação dos problemas que essa família carrega, né? E quando ele vai embora, ele vai lá e pisa nesse cocô. É como se ele não conseguisse desviar desses problemas aí que estão muito evidentes. E aí você começa a perceber que de fato as coisas não estão nada bem. Ou que ele não liga mais pra esses problemas Porque da não família, liga, né? mas pode parecer uma viagem, mas pra mim fez algum significado, né? Cinema é isso, né, gente? E cocô. Não, cinema não é cocô, não, mas... Enfim, pra mim até o cocô tem uma grande importância nesse filme, é isso que eu quero dizer. Eu acho que existe uma questão de conflito de classes que vai muito mais do que a riqueza dos patrões com seus empregados, dos costumes que cada um dos povos, um de descendentes europeus que vieram para o México e de outro de indígenas que já viviam lá,
como também existe uma questão de imaginário disso tudo, porque você vê que existem vários momentos em que existem cenas falando sobre o homem pisando na lua, que uma classe mais abastada vai receber isso como? Através do cinema, porque de fato, antigamente o cinema era como se fosse um grande espetáculo, as pessoas iam todas cheias de pompa para assistir os filmes. E uma classe mais pobre vai receber isso como? Por exemplo, tá numa vila e tem um cara num canhão que vai disparar para pular dentro de uma cama elástica, um menininho com capacete brincando lá no meio do lamaçal. E são elementos que remetem esse homem na lua dessa classe mais privilegiada, mas que são ressignificados no imaginário dessa classe mais pobre. Um outro exemplo que esse conflito de classe ele fica muito claro é que tem um momento que eles estão lá na fazenda, né? E um dos caras lá que fazem parte das pessoas abastadas, né? Ele fala pra mulher, né? Ela vai atirar, ele tá ensinando ela a atirar. E ele fala, daqui a pouco você vai querer tomar a minha fazenda, né? E logo depois corta, né? E as pessoas menos abastadas, né? Os empregados, eles estão nas suas próprias festas. E uma das mulheres falam que ela perdeu o filho nessa disputa por fazendas, né? Então você vê que ele mostra claramente esses dois lados, como, né? Cada um lida com a mesma coisa. Um de uma forma meio chacota. Um outro lado bem doloroso. E é muito curioso que depois esses dois núcleos eles vão se reunir numa floresta, né? Que tá pegando fogo, pra eles conterem. E você vê que as motivações são mais uma vez muito diferentes. Sim. Por um lado você tem esses caras mais pobres, que eles não têm escolha de estarem lá. São os empregados. E os mais ricos, eles estão lá como se fosse uma diversão, né? Então as criancinhas passando balde um pro outro. Só vai apagar o fogo mais pequenininho. Então você vê que as motivações são diferentes. Sim, mas nesse filme como um todo, se você para pensar, essa relação entre empregado e patrão, ela fica muito clara no filme, porque por mais que pareçam que eles façam parte da família, ao mesmo tempo eles não fazem. Porque a própria Cleo, quando ela acaba de fazer os afazeres dela dentro daquela casa enorme, ela vai pra casinha dela, onde ela vive com a outra moça que trabalha lá. Quando eles viajam pra fazenda, eles estão naquela fazenda linda, mas no final das contas, eles têm que ir pra debaixo da fazenda ali, onde todos eles vivem e partilham o mesmo ambiente. Então você vê que ao mesmo tempo que eles fazem parte, eles não fazem. Né? Bom, e apesar de a gente ter comentado sobre todas essas questões políticas, no filme elas estão todas na periferia, porque de fato a história principal é acompanhar essa protagonista, né, a Cleo, na relação que ela tem com o namorado, nos dramas pessoais dela, né? E aí é muito interessante como o filme ele paraleliza tudo isso, né? Porque o ápice do sofrimento pessoal dessa protagonista é também o ápice do sofrimento público, né? Desse negócio, dessa esfera política, que acho que fica muito claro numa cena lá que ela vai comprar um berço, Sim. que essa esfera política ela começa a invadir o espaço particular e as coisas elas começam a ficar mais nebulosas. Porque é muito louco. Porque o próprio homem que abandonou ela, o próprio homem que deixou ela no momento mais importante da vida dela, é o homem que aponta a arma para ela, é o homem que aponta a arma para essa classe social que até então não sofria com esses problemas que até então você já havia dito. Exatamente, é quando o particular dá um shift e ele se torna político. Então as coisas elas são mais uma vez ressignificadas. Bom, tem uma coisinha assim pequena, né? Sempre tem, que é Natan, não deixa passar nada. Que é uma coisa que me incomodou um pouquinho, eu queria até perguntar pra você se você achou algum sentido pra isso, porque pra mim aquela cena final inteira na praia, eu achei um pouco over, assim, não achei outro sentido além de mostrar que ela era bondosa. Só que pra mim, ela, a Cleo, só que pra mim o filme inteiro já mostrava isso. Você achou ela muito melodramática? Achei um pouco melodramático, eu achei meio over, assim, eu achei meio Cara, é porque assim, eu não sei se eu fui tomado pela parte estética que eu achei tão linda, assim. Eu acho que ela só reforça a questão materna da Cleo dentro da família, a importância que ela tem para aquelas pessoas. Então isso de uma certa maneira não me incomodou, não. Mas de fato eu achei que ela foge um pouco do tom, a cena um pouquinho mais melodramática, mas ainda assim eu achei uma cena bonita. Mas uma outra coisa que eu tinha dúvida também, o que você achou do título, né? Roma. Cara, eu tinha pensado numa coisa assim, Roma, a primeira coisa que vem à cabeça é a civilização romana, que é uma civilização de muitas riquezas, mas que também trazem muitas contradições, porque uma pequena parcela da sociedade vai definir o rumo de uma grande porção de terra. Então você vê que, por exemplo, nesse filme você tem uma coisa visualmente muito linda, né, por conta dessa fotografia, dessas câmeras que vão pra lá e pra cá, só que tematicamente é um filme que traz uma sociedade muito desigual. Então eu acho que esse título ele remete a essas contradições da civilização romana. Muito bom, concordo com o seu ponto de vista, acho que ele faz total sentido. Foi o que a gente já disse nesse vídeo. Esse filme ele é cheio de metáforas, cheio de detalhes. Ele estreia dia 1º de dezembro na Netflix. A gente não sabe se vai pro cinema ainda, tá uma dúvida. Espero que vá, porque é um filme belíssimo. Acho que ele vale a pena ser visto na telona. E outra coisa também é que a gente tem quase certeza que esse filme vai pro Oscar. E digo mais, que ganhe, porque ó, os filmes que eu assisti, Nasce uma Estrela, Infiltrada na Clã e A Favorita, eu desgosto de todos. Então pra mim, Roma... Não desgosto de todos. Aí tem filme aí que eu gosto, o Natan ele tá muito extremado Roma aí com é as um coisas. amor, ó. Alfonso Não, mas Cuarón, acho que... mexicanos, mais uma vez, Oscar. Espero que Roma vá pro Oscar. Infiltrados na Clã eu também quero muito que vá, por tudo que ele representa. Não, acho que todos eles vão. Sim. Mas quem vai ganhar torço pro Infiltrados na Clã também. Nossa América
guilhotina aqui, ó. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.